Amém? Então vamos passar agora para o momento de meditação da palavra de Deus. Foi muito bom a exposição dos hinos e também a introdução, a leitura bíblica da introdução. O irmão leu Marcos capítulo 10, versículo 45, onde o escritor vai dizer que Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir. Que texto incrível, que exemplo maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre uma pergunta. Na verdade, geralmente, quando nós nos convertemos, já temos um tempo dentro da igreja, aí nós começamos a fazer essa pergunta: qual é o meu papel no reino de Deus? Qual é o meu chamado? Todos nós, acredito, lá em Efésios capítulo 1, nesse nome fala memória, capítulo 1, na verdade capítulo 4, versículos 11, o apóstolo Paulo ele vai falar dos dons que Deus deu para os homens. Ele fala que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, algumas versões falam doutores, outro fala mestre, e evangelistas também. E nós, às vezes nós fazemos essa pergunta para nós: qual é o meu chamado? Qual é o meu papel no reino de Deus? Se eu fizer essa pergunta para você, qual é o seu papel no reino do Senhor? Para que você foi chamado? Qual é o seu chamado? Qual seria a sua resposta? Dentro da igreja nós vemos pastores, nós vemos pastor, missionários, e nós temos talvez o termo crente, membro comum da igreja, E eu pergunto para você, qual é o seu chamado? Você já se perguntou o que Deus me chamou para fazer? Quem sou eu? É bom que nós saibamos essa resposta, porque sabendo a resposta, nós iremos desenvolver com fidelidade o que nós sabemos que Deus nos chamou para fazer. Porque se você não sabe o que você foi chamado para fazer, ou você não vai fazer nada, ou vai fazer, mas de forma desordenada, ou vai atrapalhar. Nós precisamos saber qual é o nosso posto, aonde nós trabalhamos no corpo de Cristo. Então, é sobre isso que eu quero pensar com você. Qual é o meu chamado? Vamos meditar num texto muito conhecido, Geralmente, a exposição desse texto é colocado em outros temas, mas hoje eu quero pensar com vocês acerca disso. Qual é o meu chamado? Vamos ler Atos capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 16. Eu vou ler bem rapidinho, porque os irmãos possivelmente conhecem essa história, mas nós vamos ler meio corrido aqui, tá bom? Atos capítulo 16, versículo 16 a versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seu senhor e que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os lançaram à pressa e levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os
aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, e os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão forte, um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os varões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Meus irmãos, que texto maravilhoso! Todos nós conhecemos essa história, creio eu que todos nós conhecemos essa história. Aqui o contexto da narrativa que nós acabamos de ler mostra o Paulo, ele na sua segunda viagem missionária. Os textos anteriores, os versículos anteriores, narram que o Espírito de Deus, impede Paulo e outros que estavam com ele para ir para um determinado lugar que eles queriam ir anunciar o Evangelho. Aí Paulo, ele, em uma visão dada por Espírito de Deus, o Espírito dirige para que ele vá para outro lugar. E ali eles, os seus companheiros, anunciavam as boas novas da verdade. É interessante que eles, anunciando as boas novas da verdade, não fazendo mal algum a alguém, eles foram presos. Mas antes de serem presos, foram castigados, foram açoitados, e logo depois foram colocados com maior segurança numa prisão. E ali dentro de prisão, numa situação em que todos nós possivelmente já estaria revoltados com a vida, com Deus e com todos que dizem nos amam, mas não estão conosco ali, eles clamaram a Deus, eles louvaram a Deus, cantaram hinos de louvor e adoraram a Deus por situação em que eles estavam no momento. Aí, a pergunta que eu fiz no começo, que está na tela: qual é o meu chamado? A vida desses homens responde a pergunta a resposta dessa pergunta. Todos nós temos chamados de sermos servos do Senhor. O maior chamado de todos os cristãos, de todos os filhos de Deus, é para sermos servos. Porém, existem diferenças de um servo de Deus
e alguém que diz ser servo. O chamado a ser servo é uma vocação divina. É Deus que nos chama para sermos servos. É interessante que o Senhor Jesus, Ele mesmo falou que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para fazer o quê? Para servir. Esse é o chamado de todos os cristãos. Se você não sabia qual é o seu chamado, você está sabendo hoje. Você e eu, nós fomos chamados para sermos servos. Nós fomos chamados para sermos servos. É interessante que quase em todas as cartas que Paulo escreve, bem no seu começo, antes mesmo de falar de alguma coisa que ele fazia, de autoridade que ele tinha, que era também dado por Senhor Jesus, primeiramente ele se colocava como servo. Ele se colocava como servo. Eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Em outros textos, em outras cartas, por exemplo, como em Filemão, não me falta memória, ele fala: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Este é o nosso chamado, sermos servos. Mas fica essa pergunta: no contexto bíblico, o que significa ser servo? O que significa ser servo de Deus? O termo servos, que no grego pronuncia doulos, né? Servo, um escravo, né? Aquele que se entrega à vontade do outro, né? Servo é um escravo, aquele que se submete à vontade do outro, do seu senhor, né? Ele é dedicado a outra pessoa. Um servo é aquele que ignora os seus interesses em prol da obediência do seu senhor, quem lhe ordena. Este é o servo. No contexto bíblico, o termo servo é frequentemente utilizado para descrever a relação entre submissão de homem e obediência em relação a Deus. Então, o termo servo, ele sempre é utilizado para mostrar a nossa submissão, a nossa obediência no que diz respeito à pessoa de Deus. São servos de Deus, meus queridos irmãos, todos aquele cuja vida é dedicado a serviço do Senhor. É aquele que abdica da sua própria vontade, dos seus prazeres, para dedicar no serviço do Senhor. É aquele que está prontamente para servir ao Senhor, independentemente de momento e situação em que ele se encontra. É interessante que muitas vezes nós encontramos dentro da igreja especialistas em vez de encontrarmos servos. Especialistas são pessoas que são dentro da igreja, elas se especializam numa área. Então, eu sou o motorista da igreja. Então, se for para fazer uma outra coisa, eu não faço, porque eu sou motorista da igreja. Deus não chamou especialista. Deus não nos chama para ser especialista. Deus nos chama para servir. Dirigindo o carro da igreja ou passando pano no chão da igreja, você está servindo. É para isso que Deus te chamou. Pode ser que você fale: eu não vou estar aqui à frente ensinando a palavra de Deus, mas você pode ensinar as pessoas que estão aqui à frente, lavando o chão da igreja, servindo ao Senhor com a força que Ele tem nos dado. A nossa maior dificuldade é essa: servir ao Senhor. E um servo, ele entende que ele não precisa de imposição para fazer, porque ele conhece a sua posição. A sua posição é de servir, é de fazer. Ele não espera, ele faz. Mas infelizmente o que tem acontecido na igreja é que, se nós não pedirmos,
se nós não corremos atrás, se nós não imploramos para os irmãos participarem na vida da igreja, os irmãos não querem participar. Eu creio que isso é por causa de falta de entendimento que você é servo de Deus, que você foi chamado para servir e não para ser servido. Nós temos Cristo como o maior exemplo. Cristo, ele serviu, e serviu com a sua própria vida. No mesmo texto, vai dizer que nós lemos lá em Marcos, vai dizer que ele deu a vida em resgate de muitos. Em Filipenses capítulo 2, vai falar acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele era Deus, mas abriu mão da sua glória, tornou-se homem. Não bastasse o homem, tornou-se escravo, servo. Não bastasse ser servo, ele serviu com a sua vida, e não de qualquer forma. Serviu da pior forma possível. Ele serviu na cruz, onde era lugar dos malfeitores, era um lugar de ladrões. Jesus ensinou qual é o nosso chamado. É interessante que no texto que nós lemos, no começo do texto, no versículo 16, vai dizer que Paulo, ele saía para a oração, ele mais o companheiro. Apareceu uma menina, uma jovem possivelmente, e ela estava, dentro dela estava o espírito da adivinhação, mas ainda assim, de longe, ela reconheceu quem eram aqueles homens. O verso 17, lá no finalzinho, diz: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Um servo não declara que é servo, ele é reconhecido como servo. Ele é reconhecido como servo. Ele nem precisa clamar dizendo: eu sou servo. A vida dele prova que ele é um servo. Paulo foi servo. Ele falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele era servo. Nós precisamos imitar isso. Nós precisamos cumprir com a fidelidade o nosso chamado. O nosso chamado é de sermos servos. Nós precisamos servir a Deus, servindo os nossos irmãos, servindo o corpo de Cristo. Este é o nosso chamado. Você foi chamado para trabalhar. Nós não fomos chamados para estar em camarada, para contemplar. Nós somos chamados para trabalhar, para depois contemplar. Esses homens nada estavam fazendo além de servir ao Senhor, porque eles entendiam que aquilo que eles estavam fazendo era servir ao Senhor. Uma vez que nós entendemos, quando nós éramos inocentes, a nós é cobrado um pouquinho menos, porque éramos inocentes, mas quando nós somos conhecedores, a cobrança é maior. A Bíblia fala, quem Deus ele coloca pouco, eu te coloquei sobre pouco, né? Quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Vocês hoje sabem que vocês têm chamado de servir, e Deus vai cobrar pelo vosso serviço. A Bíblia fala lá em Coríntios que cada um de nós um dia estaremos na presença de Deus para darmos conta a Deus pelas nossas ações aqui na terra. Todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo um dia, e esse tribunal não vai ser mais para a condenação dos cristãos, não será mais para a nossa condenação, mas será para a nossa obra, o julgamento do nosso serviço. Deus um dia vai te perguntar o que você fez por mim enquanto você esteve na terra. Aí, se você tentar desafiar Deus, perguntar para Ele o que o Senhor fez por mim também, Ele vai falar tudo que Ele fez por você. Ele vai dizer que Ele tinha o único, e esse único Ele deu para te resgatar.
Ele serviu a quem não merecia com o único que ele tinha. E nós muito temos e pouco estamos servindo a Deus. Nós temos chamado de sermos servos. No entanto, o nosso chamado de sermos servos carrega consigo algumas implicações e nós precisamos considerá-los, senão iremos desfalecer durante o tempo que nós estaremos servindo ao nosso Deus. A vida de um servo do Senhor, demanda algumas implicações. Primeira dela é sofrer o dano. Um servo do Senhor sempre vai ter que sofrer o dano. Nós sempre sofremos danos. Precisamos aceitar isso, o sofrer o dano. É difícil, irmãos. É difícil, enquanto estamos sendo injustiçados, não querer clamar por nossa justiça. É difícil. O nosso chamado tem implicação de sofrimento. O servo, ele literalmente sofre. E sofre demais. Porque Jesus sofreu. E sofreu demais. Essa é uma implicação de sermos servos do Senhor. Nós sofremos o dano. Precisamos aceitar. É interessante que no versículo 22, a partir do versículo 23, vai falar, nós vimos que eles não fizeram nada, mas ainda assim, eles sofreram dano por estar servindo ao Senhor. Esses dois homens, eles não fizeram literalmente nada de errado. Eles estavam simplesmente anunciando as boas novas de Jesus. E as boas novas de Jesus confrontam o erro da nossa vida. E quando nós não aceitamos esse confrontamento da parte da palavra do Senhor, nós enxergamos ela como uma ofensa, como um ataque à nossa pessoa. Era isso que aqueles romanos estavam entendendo, que eles estavam sendo atacados pela verdade da palavra do Senhor. E mesmo ensinando a palavra do Senhor, fazendo o que nós entendemos que não é errado, eles estavam passando por sofrimento. Meus irmãos, nós precisamos entender que todas as pessoas, quer crente ou não crente, sofrem. Todos nós sofremos. Mas a pergunta é, para os cristãos, a pergunta é como nós lidamos com os nossos sofrimentos. Como nós lidamos com os nossos problemas, como nós lidamos com as coisas que nos afligem. Esse é o diferencial. É interessante, eu acho que hoje nós estávamos conversando lá na casa do irmão Ricardo, nós estávamos falando acerca um pouquinho do sofrimento. É interessante que Deus, Senhor Jesus Cristo, nos fez a promessa de sofrimento. Nós enxergamos tantas promessas do Senhor, mas essa daí ninguém quer e ninguém quer tomar posse dela. Senhor Jesus falou lá em João que neste mundo tereis aflições, mas essa promessa daí ninguém quer. Ninguém quer essa promessa. No entanto, ela faz parte do pacote, como dizem os brasileiros, né? Ela está inclusa ao teu chamado. Você vai sofrer enquanto você serve ao Senhor. O bom de Deus é que Ele não nos oculta nada do que nós precisamos saber. Às vezes nós declaramos que amamos, e uma forma de nós tentarmos proteger a pessoa que nós amamos é ocultar algumas verdades dela. Quer ver só? Às vezes nós não falamos, e quando pergunta, depois de ter acontecido, nós falamos, não, eu não quis falar para não machucar você. Nós ocultamos algumas realidades, algumas verdades das pessoas que nós declaramos que nós amamos, dizendo que nós estamos protegendo ela. O bom de Deus é que Ele faz diferente de nós. Ele não nos oculta nada do que vai acontecer na nossa vida. Imagina só se Deus não teria falado que nós iríamos
padecer. O que nós iríamos estar fazendo, na verdade, mesmo sabendo, nós fazemos, né? Nós iríamos reclamar a Deus: Deus, o Senhor nunca falou que ia ter isso. Mas mesmo assim, nós sabendo, nós continuamos falando, nós continuamos resmungando, esquecendo do nosso chamado. O nosso chamado é servir. Qual servo que não sofre, meus irmãos? Jesus é o referencial, ele era servo. Isaías capítulo 53 apresenta Jesus como o quê? O servo sofredor. O texto que foi lido no batismo, quando Eunuco estava lendo o texto, estava referindo à pessoa de Jesus Cristo, que foi levado a matadouro. Estava sofrendo. Era uma profecia acerca da pessoa de Cristo. Só que nós queremos ser servos e não queremos aceitar a implicação do sofrer também. É interessante que nós somos assim, irmãos. Se pisaram em nós, nós não queremos aceitar. Eu vou pisar você também. Nós não fazemos porque fulano disse de mim, falou de mim. Eu vou colocar no meu lugar. Porque eu vi que ciclano, beltrano, está fazendo isso com a minha vida. Meus irmãos, servos não preocupam com essas coisas. O servo só quer servir ao seu Deus. O servo só quer fazer um pouquinho mais do que ele pode fazer para Deus. Nós precisamos desenvolver isso daí. A vida cristã é desafio, por isso que isso daí também é um desafio. Ser servo fiel. É interessante que na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar que o que deve achar de dispenseiro, né, é que todos sejam fiéis. O que Deus requer de todo servo é a fidelidade. Quando Deus irá tomar nota, acolher as nossas provas, acerca dos nossos trabalhos, Ele não irá cobrar o tempo de ministério. Senão Ele seria injusto com aquele que serviu 1 ano e faleceu. Ele não queria morrer, mas faleceu. Se Deus cobrar pelo tempo, muitas pessoas vão ser injustiçadas, porque faleceu bem no começo do ministério. E aquelas pessoas, aqueles missionários que se prepararam para um campo do ambiente de perseguição, assim que chegou, começou o serviço, foi morto. Qual será o galardão dele comparado com aquele pastor que já está 50 anos no ministério? Deus não vai medir pelo tempo, Ele vai medir pela fidelidade. Um servo precisa achar fiel diante do Senhor. E em meio às lutas, a última coisa que muitas vezes nós somos é fiel a Deus. Em meio aos desafios da vida, correria, as coisas, a única coisa que nós somos, a última que nós pensamos em ser, é fiel a Deus. Nós pensamos muito em nós mesmos. Nós pensamos muito em como resolver os nossos problemas. Nós pensamos muito em como conquistar as coisas. Mas nunca, ou pouco tempo, nós pensamos o que Deus quer de mim em meio a essa situação. O que Deus quer que eu faça em meio a essa situação. Deus quer que nós sejamos servos e servo fiel. Eu e você, se Jesus perguntar para nós hoje, você acha que você é um servo fiel? Qual seria a sua resposta? Se Jesus viesse hoje e me perguntasse, Axil, eu vou dar a você liberdade para responder. Eu conheço seu coração, mas não vou tomar essa autoridade. Você se acha um servo fiel? Qual seria a minha resposta? Qual seria a resposta de vocês? Deus nos chama para servir, para trabalhar, e trabalhar com dedicação, com amor e com todo entusiasmo.
Nós fazemos tudo o que nós queremos, com todo o amor, com toda a dedicação, fazendo de tudo para que dê certo, mas a obra do Senhor, nós queremos fazer de qualquer jeito na obra que nos resta. A gente quase nunca tem tempo para o serviço da igreja, para o serviço do Senhor, mas para tudo nós temos tempo. Eu quero fazer faculdade, está tudo apertado, tem trabalho, tem isso, tem aquilo. Eu arrumo um jeito para encaixar a faculdade. Eu quero fazer isso, tem isso, aquilo. Eu arrumo um jeito para encaixar. Mas quando chega a vez de servir ao Senhor, não tenho tempo. Nem se interessa para procurar um espaço para encaixar Deus na vida da gente. Às vezes, irmãos, infelizmente, é isso que acontece na nossa vida. Mas, irmãos, todos nós fomos chamados para sermos servos do Senhor. E em meio a servo, Jesus falou que nós teremos que sofrer o dano. E Ele requer que em meio a esses danos que estaremos sofrendo, Ele requer que todos nós sejamos fiéis a Ele. É interessante que a próxima implicação que Jesus requer do servo dele é que nós sejamos sal e luz. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Esse texto é maravilhoso. Estava fazendo certo, foi punido por estar fazendo certo, aceitou aquilo porque entendeu o chamado de ser servo, e ele foi fiel mesmo sendo açoitado, não reclamou, não resmungou, não chorou a ausência de Deus na vida dele, meio esse sofrimento. E sabe o que mais aqueles dois homens foram? Foram sal e luz em meio ao sofrimento para aqueles carcereiros. É interessante que nós não entendemos muitas vezes o propósito do sofrimento nas nossas vidas. Nós não entendemos muitas vezes o porquê, o que Deus quer. Suponhamos, vamos para a linha de imaginação, suponhamos que Paulo e Silas revoltaria com Deus. Aqueles homens que estavam na prisão poderiam vir ser salvos? Eu não sei, mas talvez não por meio de vida desses dois homens. Irmãos, nós não sabemos o que Deus pode fazer através do nosso sofrimento. Por isso que eu falei, todos nós sofremos. A humanidade, ela é caída, e nós sofremos os resquícios do pecado. Na verdade, nós fomos afetados. Nós herdamos o pecado do nosso pai Adão. Nós herdamos esse pecado. O mundo herdou esse pecado. Por isso que todos nós sofremos. Parece coach, mas não é. Deus não criou a humanidade para sofrer. Deus não criou o homem para sofrer. Literalmente, Deus não fez isso. O plano de Deus é que o homem vivesse num relacionamento perfeito com Ele. Mas depois da queda, a consequência do pecado é o sofrimento. Por isso que eu falei, todos nós sofremos. Mas para o crente, o diferencial é como nós lidamos com o nosso sofrimento. Aqueles dois homens estavam na prisão, encarcerados, estavam amarrados o pé, já apanhou bastante publicamente, foi tirado a roupa deles, foram expostos o corpo deles, apanharam publicamente, mandaram para a prisão, mas não somente mandaram, amarraram o pé dos homens na prisão. Aí o que eles fizeram em meio a esses sofrimentos? Foram salvos. Eles cantaram a Deus. Eles louvaram a Deus. Verso 25 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. Irmãos, pessoas estão à nossa volta, elas também veem os nossos sofrimentos, e ela vê a forma como nós lidamos com nossos sofrimentos. Aqueles homens viram o que Deus fez em meio ao
sofrimento daqueles homens. Os presos viram como aqueles homens agiram em meio à situação. Tinha outros lá morrendo de medo, já desesperado, mas aqueles foram para uma prisão máxima, podemos dizer assim, e ainda assim estavam alegres, estavam cantando, estavam louvando. Eles entenderam que Deus está com ele todos os dias, em todos os lugares, em todas as situações da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós hoje como igreja de Cristo de forma permanente. Ele não sai de nós como antigamente no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele atuava na vida das pessoas, dos homens de Deus, de forma transitória. Ele entrava para um propósito específico que Deus queria, logo depois se retirava daquela pessoa. Hoje, o Espírito Santo permanece em nós como selo, como garantia da nossa salvação. Eu pergunto para você, será que na tribulação, no momentos difíceis da nossa vida, o Espírito Santo se retira de nós? Então, o que condiciona a presença de Deus em nós é a situação? Não, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Se ele habita em nós, independentemente de situação que nós nos encontramos, ele também está lá. Paulo e Silas, eles entenderam isso. Por isso, eles tiveram aquela reação de louvar a Deus, de ser sal e luz para aqueles homens. É interessante que, por meio do sofrimento deles, o carcereiro foi ganho por Cristo. É interessante que, por meio do testemunho deles, em meio ao sofrimento, pessoas, almas foram ganhas para o Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, sejam fiel a Deus em meio ao sofrimento. Nós não sabemos o que Deus pode fazer na vida das pessoas que estão à nossa volta por meio do nosso sofrimento. Talvez o que nós estamos passando pode vir ser um testemunho para edificar alguém futuramente. Talvez Deus está te usando, deixar você ser experimentado para poder instruir futuramente alguém que talvez passará pela mesma situação. É bom que você fale para a pessoa o seguinte: eu confiei em Deus, Ele fez isso, do que falar, olha, eu não confiei, por isso eu estou passando por isso agora. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. E é legítimo que cada um de nós clamemos pelos nossos sofrimentos. É legítimo que nós vamos chorar pelas situações difíceis que nós estamos passando. Isso é legítimo. Chorar é legítimo. Mas o depois do choro faz muita diferença. Porque Jesus chorou quando Lázaro faleceu. Jesus chorou. Ele entendeu que era uma vida, que era alguém que ele amava. E quando nós passamos por alguns momentos, é legítimo que nós choremos. Mas o diferencial é o depois do choro. Entende que Jesus, ele não permaneceu o dia todo chorando. O choro tem um tempo, irmão. Tem um tempo de luto. A gente não vive luto eternamente. A gente não vive prova eternamente. A gente não vive dificuldade eternamente. Tem um ponto final. Hoje eu postei uma frase que um pastor, um amigo meu, o pastor Luiz, ele é de Bahia, eu estava conversando sobre o casamento. Aí ele falou: se eu estou muito feliz por você. Aí ele falou: olha, se eu vou falar uma coisa que meu pai sempre falou para mim: quem perde a paciência perde a bênção. Se você perder a paciência no sofrimento, você vai perder a bênção que Deus está a guardar para você. A Bíblia fala lá em Romanos: seja paciente
na tribulação, persevere na oração. Nós precisamos ser sal e luz. É interessante que luz, ele não ilumina a pessoa, né? A luz, ele mostra o caminho, ele indica alguém. É interessante que a luz é um elemento essencial para a humanidade. A gente fala que água é um elemento essencial, a luz também é essencial. Sem a luz não tem vida. Precisa de luz para o crescimento das árvores, precisa de luz para o desenvolvimento das coisas. Nós precisamos ser luz, nós precisamos mostrar o caminho para as pessoas. É interessante que o sal, né, se a gente fazer análise de sal aqui, sal ele tem uma função extraordinária, mas sal para nada presta se estiver guardado num pote. Ele não tem finalidade alguma, não tem nada de bom se tiver num pote. Na verdade, vai só atrapalhar, ocupando o espaço. Mas coloca sal na comida, que ele vai fazer diferença. Ele faz a diferença. Então, o sal precisa ter contato com alguma coisa para depois desenvolver a sua função. O sal serve para dar paladar às coisas. É isso que a implicação de ser servo tem. Nós precisamos dar gosto. Nós precisamos mostrar o caminho para as pessoas. Isso tudo é meio ao sofrimento. É que se parece fácil porque você está falando ali, você não passa por nada, você não sabe o que eu estou passando. Com certeza eu não sei. Mas eu sei, pelo que eu também passo. Se cada um fosse contando das lutas do outro, né, vamos sair um pouquinho do contexto, vamos abrir um parêntese, né? Na igreja desse pastor Luiz, terça-feira tem um culto, eu acho que é o culto de oração, mas tem um tempo que é contar o testemunho. Cada crente vai estar contando a luta que ele tem passado. Eu achei interessante. Sempre você vai ver alguém passando algo pior do que você. Você vai achar que está comendo ovo apenas. Tem pessoa que vai dizer, meus irmãos, eu não estou nem comendo ovo, estou comendo é nada. Às vezes a gente chora tanto, que às vezes é legítimo, dependendo da situação, mas às vezes nós pensamos que somos o único que sofremos, e agimos como se fosse, e em meio a isso queremos blasfemar, queremos esquecer de tudo que Deus já fez por nós até aqui. Deus nos chamou, meus queridos irmãos, para sermos servos, e servos fiéis. Deus nos chamou para sermos servos, e a implicação de ser servo é o sofrer o dano. É quando você é injustiçado e você não cobra a sua justiça. Eu não estou dizendo se alguém cometeu algum crime, você não vai, não, pode deixar, está tudo bem, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas das vezes dentro da igreja, nós pensamos o seguinte: por que o pastor dá sempre oportunidade para aquele fulano e nunca deu por mim? Começa a se sentir injustiçado e já começa a exigir o seu direito. E às vezes isso torna tão pessoal que a pessoa começa a afastar da igreja. Às vezes nós entendemos que pastor é mais amigo do que daquele grupinho do que do meu grupo. Por que sempre é fulano que está fazendo, mas você nunca se dispôs em fazer? Às vezes a gente reclama, exigindo alguns direitos que nós nunca corremos atrás para executá-los. Por que o pastor sempre pede para o irmão vir ler, mas o pastor nunca me chamou para ler? Quando é que você conversou com o pastor, falando, pastor, eu poderia servir o Senhor lendo um texto aqui na igreja? Pastor, tem alguma coisa que eu pudesse fazer na igreja?
Pastor, quando que nós vamos ter alguma coisa em que eu possa ajudar? Tem alguma área lá na igreja? Não precisa ser a área do ensino. Eu posso estar lavando a igreja? Eu posso estar carregando as cadeiras da igreja? Esse é o chamado da igreja. Nós somos chamados para trabalhar, para servir a Deus, e não ser servido pelos nossos irmãos. Nós somos chamados para fazer, e não esperar que os outros façam por nós. Jesus fez, Ele tomou a frente, e Ele ensinou aos seus discípulos que assim deve ser feito. Jesus também ensinou em meio ao seu serviço, aprender a sofrer, e em meio ao sofrimento, ser sal e luz para as pessoas. Meus irmãos, eu quero que vocês reflitam nessa pergunta: quem realmente eu sou? Um servo ou Senhor? Às vezes nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas nós não nos submetemos às ordens deles. Jesus fala: ide. Eu falo: não posso ir. Aí eu pergunto: Ele é mesmo o seu Senhor? Porque se Ele fosse, você lhe obedeceria. Porque o servo obedece ao seu Senhor. Estou errado? Quem realmente eu sou? Às vezes a gente declara que nós somos servos, apenas declarações, mas na prática, nos vamos ver, a gente declara que somos senhores. Quem realmente eu sou? Servo ou Senhor? Quem realmente está sentado no trono do nosso coração? Cristo ou os nossos desejos? Quem manda em você? Quem tem autoridade suprema na minha vida? Cristo ou os meus desejos? Porque às vezes nós somos guiados por isso, pelos nossos desejos, pelas coisas que nós gostamos, pelas coisas que nós queremos fazer. Qual tem sido a minha participação na obra do Senhor? Qual tem sido a minha participação na obra do Senhor? O quanto eu e você temos participado na obra do Senhor? Jesus nos ensinou um negócio muito interessante. Se pediram para você varrer um pouquinho uma quadra, varre um pouquinho mais. Se você está fazendo um pouquinho, faz um pouquinho mais. É interessante, talvez não tenha nada a ver nesse versículo. Paulo fala: o que estão de pé, cuide-se, para que não caia. Se você está fazendo, cuide, para você não parar de fazer. Desenvolva. O alvo é crescer, expandir. A nossa vontade, a vontade de vocês, eu creio, é que vocês saiam desse prédio pequeno aqui e vão para um prédio maior, onde tenha mais pessoas, onde pode caber mais. Alvo sempre é o quê? Avançar. Mas será que isso não é só os meus planos, mas eu não tenho objetivo de participar e fazer com que ele avance? Qual tem sido a nossa participação na obra do Senhor? Não deixe somente para o pastor, irmãos. Não é só o pastor que foi chamado para ser servo. Eu e você também fomos chamados para sermos servos. Será que alguém olhando para mim consegue afirmar: ele é verdadeiramente servo de Deus? Alguém consegue olhar para você, olhar para mim e dizer: esse daí é verdadeiramente servo do Senhor? A última pergunta que eu gostaria que você refletisse: quem eu sou? Quem eu sou? Sou um servo ou eu sou o Senhor? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar.